Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, que explica o professor. Hoje a gente vai ter uma aula de método das seções, no nosso curso de resistências dos materiais. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora no canal, e você também que acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Essas duas ações são de graça, dá um pause aí rapidinho, não custa nada e me ajuda muito aqui a continuar a crescer no YouTube, para continuar a fornecer essa aula para você. Vamos aqui, na nossa segunda aula do nosso curso de resistência dos materiais. Hoje a gente vai ver o método da seção. O método da seção é uma forma, uma técnica importante que a gente pode utilizar para determinar, por exemplo, uma tensão interna dentro do meu material, ou como que está, como que o meu corpo está sentindo uma tensão em um determinado ponto, ou uma carga num determinado ponto. E a gente começa aqui essa conversa falando aqui que na mecânica dos materiais, né, a estática ela é usada principalmente para determinar as cargas resultantes que atuam dentro de um corpo, ou seja, né, não precisa ser só num ponto superficial. A gente pode utilizar para determinar a tensão num corpo. E para isso a gente utiliza o método das seções. Por exemplo, a gente tem aqui um corpo que está sendo mostrado nessa figura aqui. Ele é mantido em equilíbrio aqui por essas quatro forças. Então, a minha força é F3, F4, F1 e F2, que elas, obviamente, aqui estão em três eixos, né? Elas estão em três dimensões, elas acabam ali entrando em equilíbrio, porque a gente está falando de estática, a gente não está em movimento. Para eu determinar aqui a carga interna que estão atuando numa região específica desse meu corpo, eu preciso ali determinar uma seção imaginária, como se eu estivesse realizando um corte nesse corpo. E esse corte aqui é dado aqui por esse plano, que a gente chama aqui de seção. Então, eu meio que faço um corte aqui no meu corpo e faço uma seção nele. O que acontece quando eu faço esse corte no meu corpo? Né? As duas partes do meu corpo aqui, elas vão ser separadas, né? E eu vou ter um diagrama de corpo livre de uma das partes desenhado. Vamos lá. Cortei o meu corpo. Cheguei aqui nessa segunda imagem. Nessa segunda imagem, eu tenho o que aqui? Eu tenho o corte que eu tinha e eu tenho diversas forças, que são as forças que estavam atuantes em cada um dos pontos ali, que agora eles estão mais dispersos, né? Porém, essas forças, obviamente, a gente pode representar elas como uma força resultante no meu centroide, né? Se eu tenho aqui essa circunferência do meu centro, eu posso só determinar aqui qual é a centroide dessa área, e a partir da centroide dessa área eu consigo determinar uma força resultante e um momento resultante. Então, essa força resultante, né, ela representa todas as forças que estavam atuantes na região de cima do meu material que estão sendo efeito ali, estão como efeito ali na região. Então, essas forças que estavam aqui dispersas, eu posso representar ela como uma força resultante e um momento resultante. Obviamente, esses aqui, ó, eles não estão no plano, isso aqui está em três dimensões. A gente já vai ver como que a gente faz para visualizar isso pensando em aplicar as nossas equações de equilíbrio. E quando a gente está considerando um corpo genérico em três dimensões, quais são as forças que costumam estar atuantes aqui, considerando que eu estou fazendo uma seção, fazendo um corte aqui no meu corpo, né? São definições importantes aqui para a gente estar revisando. Vamos pensar aqui que a gente tem esse corpo tridimensional, né? Esse corpo tridimensional ele vai ter uma força resultante e ele vai ter um momento resultante. A gente pode considerar aqui, né, um plano e a gente vai ter uma força resultante normal ao meu plano, ou seja, vai formar 90 graus, e eu vou ter uma força que, desmembrado dessa força resultante, né, na verdade, eu vou ter um membro que vai ser normal e um membro que ele vai ser cortante, ou seja, vai ser um cisalhamento, ele vai ser uma força que está atuante no meu plano. E da mesma forma, eu vou ter um momento que ele vai ser normal, que é o que a gente chama de momento torsional, e eu vou ter um momento aqui que vai estar atuante no meu plano, que vai ser um momento aqui de flexão. Então, vamos definir cada um deles. A força normal, né, que vai ser derivada aqui da força resultante, é a força que atua perpendicularmente à área ali da minha seção. Ela vai se desenvolver aqui sempre que as cargas internas tendem a empurrar ou puxar os dois segmentos do corpo, né? Aqui eu tinha um outro segmento do corpo, então a minha força normal ela vai estar sempre atuante ali quando eu vou tender a unir ou separar essas duas partes do meu corpo. Eu tenho aqui a tensão de cisalhamento, que muitas vezes a gente chama também de força de cisalhamento ou força cortante. A força de cisalhamento
ela está aqui no meu plano da área, ou seja, é uma força que atua aqui no meu plano da área, e é desenvolvida quando as cargas externas tendem a fazer com que os dois segmentos do corpo deslizem um sobre o outro. Ou seja, se esse segmento aqui está tendendo a ir para esse lado e esse segmento está tendendo a ir para esse lado, aqui a gente diz que a gente tem uma força cortante no plano aqui de atuação, onde está acontecendo esse deslizamento entre um e o outro. Então, essa é a nossa força de cisalhamento. Já o momento de torção aqui, ou o torque, é o efeito que é desenvolvido quando as cargas externas tendem a torcer um segmento do corpo em relação ao outro em torno de um eixo perpendicular à área. Ou seja, eu tenho aqui o meu eixo, eu tenho aqui a minha área, eu tenho aqui um eixo, né, que é perpendicular à área, esse eixo aqui. Então, se eu tenho aqui um momento que ele está torcendo aqui nesse sentido e esse vai estar sendo torcido no outro sentido, ou seja, eu vou estar torcendo um segmento em relação ao outro, eu vou dizer aqui que eu tenho um momento de torção ou então também um momento de torque. E quando eu tenho aqui um momento fletor, ou seja, o momento aqui que é causado pelas cargas externas, né, peguei a cor errada aqui, pelas cargas externas que tendem a dobrar o corpo em torno de um eixo situado dentro do plano da área, então aqui eu tenho o eixo situado dentro do plano da área, e aqui eu vou tender a ter um momento nesse sentido, né? Eu vou estar torcendo, vou estar fletindo aqui os meus segmentos em relação a esse plano, eu vou dizer que eu tenho aqui um momento fletor. Bom, essa aqui é uma breve revisão aqui dos tipos de carregamentos que a gente vai ter principalmente quando a gente está falando de um corpo tridimensional que está atuando uma tensão. Uma coisa importante aqui que vocês repararam é que esses momentos aqui, ó, eles estão seguindo a regra da mão direita. Ó. Se você olhar aqui, eu tenho um momento M, que ele está com um vetor direcionado aqui nesse sentido, e a minha convenção aqui do meu momento, ela está nesse sentido aqui, né? Ou seja, eu tenho aqui a regra da mão direita atuando. Aqui está o meu vetor e o meu momento está direcionado aqui no sentido anti-horário. A mesma coisa com o meu momento torsional aqui, não. Ele está para cima e a regra da mão direita está atuando aqui nesse sentido. Bom, minha gente, o que mais a gente pode falar aqui do método das secções? Quando a gente está considerando cargas coplanares, né, se eu tenho aqui um corpo, normalmente ele é submetido a um sistema coplanar, ou seja, as minhas forças estão atuando no mesmo plano, que são a maior parte dos casos que a gente costuma ver aqui inicialmente. Então, apenas as componentes da força normal, força cortante e momento final existirão na peça. Então, se eu tenho aqui, né, essas forças atuantes no mesmo plano, fiz aqui a minha seção, né, quais vão ser as forças que vão estar atuantes aqui quando eu estou realizando o meu momento, o meu método da seção. Se eu estou utilizando aqui uma coordenada XYZ, e eu estou aqui utilizando o meu método da seção para cortar aqui esse plano nesse sentido, vou considerar esse aqui o meu ponto de origem, o centroide aqui desse plano cortado, eu vou ter aqui as forças normais, cortantes e o meu momento final. Então, aqui, ó, no segmento esquerdo, eu posso usar aqui, para determinar quem é a minha força normal, eu posso utilizar o somatório das forças em x igual a zero. Se eu aplico aqui a minha equação de equilíbrio, eu consigo determinar quem é essa normal, pelo método da secção. Se aqui eu quero determinar quem que é a minha força cortante, ou a minha força de cisalhamento V, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o somatório das forças de y igual a zero. Então, eu vou ver aqui quem são as forças que estão atuando, e vou conseguir determinar aqui quem que é essa força cortante, né? Lembrando que aqui a gente está sempre em equilíbrio, a gente está sempre de maneira estática. E o momento fletor M0, ele pode ser determinado aqui, esse meu momento fletor, meu bend moment, ele pode ser determinado considerando que a somatória dos meus momentos aqui, considerando o meu ponto A de origem aqui, já para eu anular o efeito da força cortante e o efeito da normal, ele também vai ser igual a zero. Então, aqui com isso, eu consigo determinar quem que é o meu momento. Né? Por que aqui eu considerando esse ponto, eu vou anular? Porque, vamos lá, momento, né, força vezes distância. Vou botar a borracha aqui, ó. Momento é força vezes a distância. Se a minha força V está sendo atuante no momento zero, quem que vai ser o momento? Vai ser igual a zero. Se a minha força N está atuante no meu ponto zero, quem que vai ser o meu momento? Vai ser igual a zero. Então, para facilitar aqui para eu determinar quem é o meu momento resultante, eu vou adotar o meu ponto zero como referência, porque aí nem minha força V, nem minha força N vai participar da equação,
logo eu vou ter menos incógnita aqui para determinar. Bom, minha gente, de parte teórica a gente tinha é isso. Vamos aqui realizar um exemplo, lembrando que vou realizar outros exercícios, outras aulas de exercício, para que o método da secção e todas essas questões fiquem cada vez mais claras para vocês, porque vocês tenham bastante exemplo para estar trabalhando. Então, vamos aqui ver esse exemplo. Ó. Determine as cargas internas resultantes, né? Eu quero que uma carga interna, ou seja, a carga que está atuando internamente, na seção transversal em C, ou seja, da viga em balanço mostrada abaixo. Tem uma viga em balanço, ela está aqui, eu quero saber quem é o meu momento interno no meu ponto C. E para isso aqui eu vou usar o método da seção e também o diagrama de corpo livre. Né? A gente vai ver mais coisas de diagrama de corpo livre, a gente vai ver muito mais ainda, então, se você ainda não entendeu, acompanhe as aulas aqui. E recomendo aqui, quando eu estiver fazendo esse exercício, pega um papel e uma caneta, vai copiando, tentando fazer o passo a passo, porque isso te ajuda a fixar os conceitos, né? Tenta escrever, vai no passo a passo, vai tentando entender cada ponto que foi feito aqui. Você pode dar pausa no vídeo, pode voltar um pouquinho, isso aí vai ajudar você a compreender, né? Se você, às vezes, assiste aqui passivamente essa aula, você acaba absorvendo menos. Se você está pegando um papel e a caneta e está escrevendo, está fazendo passo a passo, você vai conseguir absorver muito mais do que se você estivesse só assistindo a aula. Vamos, então, fazer o nosso exemplo aqui. Bom, primeiro passo aqui, a gente vai determinar aqui qual é a seção que a gente vai estar trabalhando. Se eu quero saber aqui a minha força no meu ponto C, eu vou pegar aqui e eu vou cortar essa seção. Eu vou pegar essa seção aqui e vou cortar exatamente aqui no meu ponto C, e eu vou considerar somente aqui a minha seção CB. Então, quem que seria aqui a minha seção CB? Aqui é meu ponto C, aqui, né, é o meu ponto, vou botar aqui é meu ponto. Nossa, ficou horrível isso aqui, né? Deixa eu desenhar novamente. Aqui é meu ponto C, aqui é o meu ponto B. E se eu estou considerando aqui o meu ponto C e B, eu não preciso aqui determinar quem que vão ser as minhas reações IA. Então, qual é o meu primeiro passo aqui? Determinar quem que serão as minhas forças de reações. Quem são as minhas reações que estão atuantes aqui. Nesse meu ponto CB aqui, como eu fiz um corte, e como a gente falou, né, eu tenho uma força coplanar, quais que são as reações aqui no meu ponto C? Eu vou ter um momento em C aqui, né? É igual aqui a gente viu no slide anterior. Eu vou ter, obviamente, aqui um momento cortante, que a gente vai chamar aqui de VC, é o meu momento cortante, e eu vou ter aqui também uma força normal ao plano, né? Deixa eu botar aqui de outra cor. Eu vou botar aqui, eu vou ter uma força normal aqui que a gente vai chamar de NC. Então, né, eu vou botar aqui em cima também, vamos lá. Eu vou ter MC, eu vou ter NC e eu vou ter VC. Determinei quem são as minhas reações, agora eu vou desenhar o meu diagrama de corpo livre, né? Já comecei a desenhar de certa forma, já que eu tenho aqui o meu ponto C e o meu ponto B. Eu tenho aqui uma carga distribuída, né? Essa carga distribuída aqui, que é o corte desse ponto. Se vocês observarem bem, essa aqui é uma carga distribuída de maneira que vai variando linearmente, e ela tem 300 newton por metro, né, até chegar num ponto de 0 newton por metro. Como que eu posso determinar qual que é a carga exatamente aqui nesse ponto? Por quê? Porque eu fiz um corte aqui. Eu tenho que determinar essa altura. Eu posso fazer isso por semelhança de triângulo. Né? Porque ó, aqui é 1,2, aqui é 2,4. Né? 1,2 mais 2,4 é igual a quê? A 3,6 metros. Então, aqui, nessa parte aqui, eu tenho 1/3 do meu triângulo, e nessa parte aqui eu tenho 2/3 do meu triângulo. Se eu estou variando aqui linearmente, essa altura aqui ela também vai variar linearmente. Se aqui eu tenho 300 newton por metro, e aqui eu tenho 1/3, se eu variei aqui 1/3 na minha distância nesse sentido, aqui eu também vou estar variando 1/3. Então, quem que vai ser essa altura aqui? Essa altura aqui vai ser 200 newton por metro. Por que 200 newton por metro? Porque eu tenho aqui 2/3 da distância ainda que está faltando. Beleza? Então, quem que vai ser esse ponto aqui? Esse ponto aqui vai ser 200 newton por metro. E se eu tenho aqui um triângulo com 200 newton por metro e eu tenho aqui uma distância de 2,4 metros, quem que vai ser essa força resultante aqui? Como que eu determino quem que é a força resultante dessa carga distribuída? A força resultante dessa carga distribuída vai ser a área do meu triângulo. Quem que é a área do meu triângulo? Base vezes altura dividido por 2. 2,4 vezes 200 dividido por 2. Então, aqui vai ser 2,4 vezes 100. Então, se é 2,4 vezes 100, eu vou ter aqui um 240 newton. Então, eu posso representar essa força aqui como uma força resultante aqui de, né,
240 newton. Qual que é o ponto dessa força aqui? O ponto dessa força é em 2/3 da altura. Se isso aqui é 2,4, isso aqui tem que ser 2/3 da altura. Quem que é 2/3 de 2,4? 1,6 metros. Então, essa minha força ela vai ter que estar atuando aqui em 1,6, e essa distância aqui vai ter que ser 0,8 metros. Beleza? Pronto, gente. Isso aqui é a primeira parte. Esse aqui é o meu diagrama de corpo livre. Desenhei ele, já desenhei quem são todas as minhas forças atuantes, já desenhei ali o meu diagrama de maneira geral, e agora eu vou começar a determinar aqui quem que são as minhas forças pelas minhas equações de equilíbrio. É o próximo ponto. Vou ter que determinar aqui pelas equações de equilíbrio quem que são as forças que estão ali de reação. Vamos começar então. Vamos lá. Vamos começar determinando aqui que o somatório das minhas forças de x vão ter que ser igual a zero, né? Vou fazer uma listinha aqui só para não ficar muito misturado, né? Lembrem aí de vocês irem escrevendo isso também. O somatório das minhas forças em x vai ser igual a zero, lembrando que eu estou adotando sentido positivo nesse sentido. Quem que são as minhas forças que estão atuando aqui no eixo x? No meu eixo x, a única força que eu tenho atuante é a minha força normal, né? Lembra aqui? Vai ser quem? A minha normal de C. É a única força que está atuando no eixo X. E ela está atuando no sentido oposto. Tá? Lembra que a minha força normal de C é nesse sentido. Então, o que eu vou determinar aqui? Que menos normal de C vai ter que ser igual a zero, porque ela é a minha única força atuando no eixo X. Aqui o sinal não vai importar, a minha normal aqui de C vai ser igual a zero. Determinei a minha primeira força de reação. Vamos determinar agora quem que é o meu somatório das minhas forças de Y, considerando que Y é positivo para cima. Então, o meu Y ele vai ser positivo para cima. Quem que são as minhas forças atuantes no eixo Y? Pô, aqui eu já tenho mais forças. Eu vou ter aqui a minha força cortante, que é essa força aqui que está para cima. Então, eu vou ter VC positivo. Aqui eu vou ter a minha força concentrada para baixo, 240 newton, menos 240 newton. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, a minha força BC, meu momento cortante, minha força cortante, perdão, vai ser igual a 240 newton. Né? Já determinei aqui, vou botar de azul, já determinei quem que é NC, minha primeira reação, vou determinei aqui quem que é também a minha força VC. Vamos agora determinar aqui pelo somatório dos meus momentos. Eu estou considerando o meu ponto C como origem, como aqui eu tenho atuante, a minha força normal e a minha força cortante, eles não vão formar momentos, então eu vou considerar ele como origem para eu não ter esse momento. Então, quem que é o somatório aqui dos meus momentos, no meu ponto C, considerando aqui que positivo, está no meu sentido aqui horário, anti-horário, perdão, no sentido aqui anti-horário é meu sentido positivo. Então, o somatório dos meus momentos vão ter que ser igual a zero. Então, quem que faz momento aqui só? Se esse sentido aqui é o anti-horário, que é o positivo, a minha força de 240 newton ela é negativa. Então, eu vou ter aqui quem? Eu vou ter primeiro o momento C aqui. Vamos lá, o momento aqui do meu ponto, da minha ponto de reação, meu MC. Meu MC também aqui, ele está no sentido, lembrando aqui que esse MC está nesse sentido aqui, horário, então ele também é negativo. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui menos MC, que ele está no sentido horário. Eu tomei que meu sentido anti-horário é positivo. Aí eu tenho aqui a minha força também no sentido horário. Quem que é esse momento aqui que está relacionado a essa força? Eu vou ter aqui menos 240 vezes a distância. Quem que é a distância? 0,8 metros. Vezes 0,8 metros. Isso aqui tudo vai ter que ser igual a zero. Se ambos são negativos aqui, então eu vou ter aqui que menos MC vai ter que ser menos 240 vezes 0,8. Vou passar isso aqui para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Então, eu vou ter 192, né, newton vezes metro. Então, meu MC ele vai ter que ser menos 192 newton vezes metro. O que significa aqui que esse MC deu um valor negativo? Isso significa que a convenção que eu adotei aqui para cima, ela está inadequada. Na verdade, o meu momento ele não está para cima, ele está para baixo. Se eu coloquei aqui que o meu sentido anti-horário como referência, meu sentido horário, perdão, né? Aqui o meu MC está horário como referência, e o valor deu negativo, significa que o meu momento real ele está no sentido anti-horário. Então, aqui determinei a minha última reação,
que é em meu momento no ponto C, que ele vai estar ali, na verdade, no sentido anti-horário. Determinei aqui, então, no final das contas, as cargas externas que estão resultantes aqui no meu ponto C, né? As reações aqui eu determinei quando eu cortei a seção, e depois eu fui utilizando o diagrama de corpo livre. Bom, minha gente, a gente vai fazer outros exercícios. Eu convido você a continuar fazendo passo a passo aqui, continuar fazendo isso nos próximos exercícios também. A gente vai pegar exercícios mais complexos, para a gente fixar bastante esses conceitos. Lembrem de deixar aqui um like, né, nessa aula. Lembrem de se inscrever no canal, né? A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que será um prazer tirar para vocês. Qualquer crítica também, construtiva, qualquer sugestão, eu sempre estou olhando os comentários. Lembrem de se inscrever no canal, deixar um joinha e também dê uma olhada no nosso programa de membros, né? Especificamente aqui no nosso curso de resistência dos materiais, a gente vai ter exercícios específicos só para quem é membro, é o nosso plano mais barato, né? E é super em conta mesmo, você vai ter acesso a diversos conteúdos aqui, além do curso de resistência dos materiais, outros cursos aqui que a gente dá disponibilidade para quem se torna membro, né? Além de você estar apoiando aqui o canal, o que me deixa muito feliz. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.